Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, antes de entrarmos na mensagem, bem falou a nossa irmã Eliana, final de festa envolve agradecimentos, né? E comigo não é diferente. Eu também tenho meus agradecimentos a fazer. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Deus agendou conosco estes dias para falar conosco. Aleluia. Eu creio que ninguém que está aqui, que passou por aqui esses dias, que antecedeu, né? Eu creio que ninguém vai sair daqui sabendo exatamente que Deus quer mais santidade. Aleluia. Então, se você sair daqui na certeza de que Deus quer mais santidade da sua vida, toda a programação, toda a festa já alcançou o objetivo. Glória a Deus. E é necessário sempre haver esse recarregamento de baterias para que Deus trate conosco, porque ninguém está isento de precisar melhorar. Pelo contrário, a nossa vida é uma jornada contínua, né? Varão perfeito só lá no céu. Então, enquanto estivermos aqui, Deus vai ter que estar aparando as nossas arestas, né? Então, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Quero agradecer ao pastor da igreja, o pastor Josuel, né, a sua esposa, a irmã Silvana, que nos receberam com tanto carinho. Quero louvar a Deus pela vida desses servos de Deus. Agradecer a Deus a nossa irmã Eliana, seu esposo, irmão Uziel, pelo carinho que fomos tratados. Muito obrigada. Que Deus em Cristo recompense. Aleluia. Eu sei que esse trabalho não é fácil, não é? O trabalho de liderar muita gente, porque tem sempre aquele ou aquela que diz, eu fazia assim, mas quando você está de frente da coisa, muitas vezes não dá nem para você fazer 10% do que você tanto diz que faria, né? É desafiador. Quero agradecer às mulheres, às irmãs do círculo de oração. Você que orou por mim sem nem me conhecer. Gente, isso não tem preço. Então, fica aqui a nossa gratidão a Deus pela vida de cada mulher do círculo de oração. Pela vida da nossa irmã Rose, eu quero agradecer a seu esposo, irmão Aguinaldo, que tem nos ajudado, nos transportando. Pela vida da irmã Michele, ali, juntamente com o seu esposo, que agora, o irmão Valci, né? O irmão Valci ontem estava tão alegre com a minha estadia na casa dele que tomou até um banho de piscina, né? Bem ligeirinho, né? Caiu na piscina. Então, eu quero agradecer os servos de Deus que prepararam com tanto carinho a nossa alimentação. Muito obrigada. A todos e a todas intercessores, você, meu irmão, você, minha irmã, que orou por mim. Fica aqui registrada a nossa gratidão. A todo o departamento feminino, de um modo geral, a você que contribuiu com as suas orações, com as suas ofertas, para dar meios para que a gente pudesse chegar. Eu quero aqui externar a nossa gratidão a Deus e a igreja do Senhor que aqui está. Tem 2 versículos que eles me acompanham. O Evangelho de Mateus, Jesus, certa feita, falando sobre as recompensas. No capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus dizia assim, quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem receber um justo em caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, para você que está colocando a minha água aqui, Jesus disse, quem der de beber, nem que seja um copo de água fria, um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, tem galardão para a Igreja do Senhor aqui em Arapongas, tem galardão para você que contribuiu e facilitou a nossa chegada até aqui. Fica aqui registrada, né, a nossa gratidão a Deus. Quero aproveitar e quero também avisar os irmãos que nós ainda temos livros disponíveis ali fora. Quero agradecer a nossa irmã que está vendendo os livros. Como é o nome dela? Marilu, né? Sempre Deus levanta uma Marilu por onde a gente passa. É. E tem mais, viu? As Marilus que a gente encontra são bênção, viu? Quando chega lá, ela já tem feito o serviço dela, então eu quero agradecer a Deus pela vida
dessa serva de Deus também. Os nossos livros continuam ali, né? Para quem não estava ontem, temos o livro Vencendo a Tristeza, certo? Esse livro tem pessoas que... Ele foi escrito antes da pandemia, tá, gente? Isso aqui. E aí tem pessoas que, quando lê ele, diz, meu Deus, parecia até que a senhora sabia do sentimento de tristeza que iria abater tantas pessoas na pandemia. Então, se você, muitas vezes, tem uma história de vida, nós encontramos pessoas que têm uma história de vida, às vezes foi rejeitada pela mãe, às vezes foi rejeitada pelo pai, e essas pessoas, pastor, ela passa anos, décadas, arrastando uma história de vida. E Satanás, você sabia que Satanás tem um celeiro de vitimizador que é tremendo. Depois que ele coloca na cabeça de uma pessoa que ela é vítima, que ela é vítima, que ela é vítima, o coitadismo chega ali e fica morando junto, e aquela pessoa acha que é vítima, que é vítima, que é vítima, porque foi abandonado, porque foi abandonado. E eu tenho muito medo desse lugar que Satanás coloca, muitas vezes, servos de Deus, viu? Então, a tristeza é um sentimento. E ela é suscetível a crentes e descrentes. Porém, nós não podemos deixar que ela reja a história da nossa vida. Então, eu digo aqui que Leia é uma mulher que conseguiu sobrepujar toda a história. Ela era tão autêntica em saber o que Deus poderia fazer na sua vida, que quando nasceu seu filho Azé, ela diz assim, sou feliz. Uma mulher que todo o tempo estava concorrendo com a própria irmã e sabia que o marido amava mais a outra, ela tinha certeza disso. Mas ela faz de cada nascimento de um filho um tributo a Deus. Essa mulher ela não queria estar ancorada no porto da tristeza. Ela rejeitava o porto da tristeza. O Deus de Leia é o Deus dessa igreja. O Deus que fez essa mulher triunfar, faz você triunfar também para a glória do seu nome. Aleluia. Segundo livro, que também está aí fora, é Intercessão, um clamor necessário. É um apanhado sobre oração. Intercessão é uma vitamina para você, minha irmã, para você, meu irmão, que está orando há décadas por um mesmo objetivo. Pessoas que estão orando há 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Intercessão é um livro para quem gosta de orar e para quem não gosta de orar. Para quem ora muito, quem acha que ora muito, né? E para quem tem certeza que ora pouco, né? Só acha. Os discípulos, olha, para você ter ideia, tem crente que quando ora 1 hora, ele acha que ele é o super-homem, né? Porque conseguiu orar 1 hora. Eu recebi uma proposta, eu chamo ela de proposta indecente. Lá no ciclo de oração em Mossoró, deixa eu abrir esse parênteses para dar esse relato para vocês saberem. Lá, os nossos ciclos de oração, eles são à tarde. E ele começa de 2h30 até as 3h30, só oração, 1 hora de oração de joelho. De 3h30 se levanta o povo, canta-se os hinos, paga-se os votos e tem a ministração da palavra. Mas é 1 hora de oração. E aí, um certo dia, chegou uma irmã para mim e falou assim, irmã Aparecida, não seria melhor, assim, para dar uma dinamizada no trabalho da oração, do ciclo de oração, não seria melhor a gente fazer, assim, período de meia hora, 40 minutos de oração, e aí botar uns louvores, né? Podia trazer umas bandinhas, porque tem gente que acha que o Espírito Santo se deixa levar por reco-reco, tambor e panderola. Espírito Santo não se deixa levar por reco-reco, tambor e panderola, não, meu filho. O Espírito Santo, ele gosta de intimidade. É de intimidade. Ele se manifesta onde tem intimidade. E eu olhei para ela e falei, quer dizer que a senhora acha que a gente ora muito? Ela disse, assim, porque 1 hora é muito tempo, né? Falei, minha filha, se com 1 hora de oração ainda tem tanta gente apagada, imagine se eu tirar essa oração. Tem umas propostas indecentes, né? Então, Intercessão é um livro de estímulo à oração. Quando você começa a ver o que Deus fez na vida de Moisés, o que Deus fez na vida de Samuel, gente, é impossível. Eu gostei muito do comentário de uma irmã, que ela comprou esse livro pela internet, né?
E quando o livro chegou, depois que ela leu, ela disse assim: irmã Aparecida, eu estava praticamente com a minha vida de oração totalmente ausente. Mas depois que eu li esse livro, algumas frases que tem nesse livro, alguns testemunhos de homens e de mulheres que passaram vencendo pela oração, eu não aceito mais eu ter a vida pobre de oração que eu tinha antes. Então, é isso, intercessão é isso. Temos também aí o livro O Psiquiatra Responde. Quem responde não sou eu, é o psiquiatra, certo? Esse aqui é feito por um médico, é chefe da psiquiatria no nosso estado, e ele responde algumas questões, né? Síndrome do pânico. Gente, você não sabe o que é síndrome do pânico, você precisa ler isso aqui, tá? Pessoas que elas estão bem. Tinha um senhor que ele tinha síndrome do pânico e ele começou a se ausentar. Quando ele ia uma viagem, por exemplo, ele se ausentava da esposa. E ele inventava de ir no banheiro, ele sempre tinha uma saidinha. E a mulher começou a desconfiar, porque ele saía, né? E quando saía, o celular ia junto. E ela começou a maldar. Ele está com algum engancho, tem alguma mulher na história. E ela conta um testemunho que ela contou, ela disse que um dia eles iam para uma viagem, ele parou num posto, e aí ele foi em busca do banheiro, e haja ele demorar, e ela disse: eu vou pegar hoje. Ele está conversando com alguma mulher, e eu vou pegar hoje. E quando ela disse que, graças a Deus, que não tinha ninguém no banheiro masculino. Então, quem estava lá dentro era o marido dela, mas ela podia ter encontrado o marido de outra também, né? Mas ela entrou. E quando ela entrou para flagrar o marido, ela achando, né, que ele estava com algum engancho, quando ela entrou, o marido dela estava sentado no chão do banheiro, em lágrimas e todo suado, completamente suado. Ela disse que percebia que, quando ele voltava muito suado. E ela disse que ele suado. E ela disse: quando chegou, o que é? Ele disse: há muito tempo que eu venho passando por isso. E ela disse: meu filho, por que você não me disse? Ele vinha tendo crises de pânico. E ele não dizia à esposa, porque nem ele sabia o que era aquilo. Aquele negócio que dava, aquela sensação de morte. É uma sensação de morte. Então, tudo isso e outras coisas mais da doença da mente, né, nós encontramos aqui nesse livro. É um livro bastante esclarecedor. E quem está em liderança precisa ter esse conhecimento, viu? Eu digo para vocês me veem hoje viajando para tudo quanto é lado, mas não foi sempre assim, né? E não foi sempre assim. Para quem não sabe, eu me preocupo com essa área, porque, para quem não sabe, eu fui uma mulher que estive no fundo do poço da depressão. Eu passei quase 2 anos no fundo do poço da depressão. E tem muita gente que desce ao poço que eu desci e não sai mais de lá. Mas desse poço que Deus me tirou para dar de beber a muita gente, para ajudar a muita gente, para a glória do nome dele. E desconfie, todas as vezes que você, porventura, precisar ir a um consultório médico e o médico disser depressão não tem cura, lembre-se do que eu estou dizendo. Tem cura, porque Jesus me curou há mais de 35 anos atrás. Depressão tem cura, Jesus sabe curar. Câncer, AIDS, depressão. Não existe nada que Ele não possa curar. Aleluia. Amém, irmãos? Amados, livro de Josué. Capítulo 3. Aleluia. Nós vamos ler apenas os 5 primeiros versículos para termos uma clareza do texto, apesar que eu sei que essa igreja é uma igreja que gosta de Bíblia. Enquanto você vai abrindo aí, deixe-me dizer, enquanto eu estou me lembrando, que a nossa irmã Eliana me lembrou agora há pouco. Agora, no mês de setembro, né? Daqui a o quê? Daqui a 6 meses, né? Agora, no mês de setembro, de 4 a 8 de setembro, nós vamos ter aqui em Curitiba um encontro de mulheres, viu? Em Curitiba. Esse encontro de mulheres, ele é promovido pela Atalaia Tu, pela uma irmã nossa, chamada Irmã Aninha, uma serva de Deus. E o ano passado ele foi feito em Gramado. É um encontro onde envolve mulheres que vão para aprender a palavra de Deus e juntar o útil ao agradável. Além de aprender a palavra de Deus, elas também conhecem pontos turísticos daquele lugar. Então, eu sei que muitas de vocês conhecem Curitiba,
né? Mas só que a viagem não é programada só para mulheres daquele estado. São mulheres de todo o país que se reúnem ali. Esse encontro de mulheres, ele está disponível, né? Então, vocês que moram aqui, que é mais próxima, né, já não vai ter a despesa de avião, né? Eu creio que, como é 4 horas e meia, talvez não precise nem de avião, né? Então, se vocês interessar, a nossa irmã Eliana, ela está já com o número da nossa irmã Aninha. Procura a irmã Eliana. O pacote é bem acessível. Nós temos no hotel a ministração da palavra, eu seria a preleitora do evento. E temos também os passeios durante o dia, certo? E à noite, ministração da palavra. Em Gramado foi lindo. É um momento de louvor, de adoração, de ministração da palavra. A gente ora pelas mulheres lá. Foi muito bonito. E 90% das mulheres que estavam em Gramado confirmaram as suas inscrições para estar conosco aqui em Curitiba. Então, tem tudo para ser um evento bem maior do que o que foi em Gramado. Então, se você interessar, procura a irmã Eliana e forma a sua caravana e chegue ali para louvar a Deus. Amém? Livro de Josué, capítulo 3, versículo 1 a seguir, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Diga comigo, de madrugada. Muito bem. E tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali até que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância, cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, a arca. E não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de passar, visto que por tal caminho nunca passastes antes. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus, dar um brado de glória? Aleluia. Livro de Josué, quando Deus ordena a Josué que é chegado o tempo da travessia do Jordão. O nome de Josué, que significa Deus é salvação. Josué, que tinha uma história de vida com aquele povo, com aquele arraial. Aleluia. Josué, que tinha uma história de vida no meio daquele povo. Josué não era alguém que tinha caído ali de paraquedas para fazer a obra. Josué era alguém que já vinha assessorando Moisés, era alguém que já tinha essa intimidade, esse tempo de história com Moisés, aleluia, e agora estava substituindo Moisés. E não seria fácil substituir um homem da naipe de Moisés, não seria fácil substituir um homem da envergadura de Moisés, se não fosse também um homem de intimidade com Deus, um homem de resiliência, um homem que sabia sobrepujar diante das adversidades que ainda estavam esperando o povo. E uma dessas adversidades era exatamente a travessia do Jordão. Josué nada mais era do que um dos 12 que havia sido enviados como espias à terra de Canaã. Ele havia estado em Canaã, ele sabia a importância que tinha Canaã como centro da promessa e do cumprimento de Deus com aquele povo. Aleluia. Josué havia sido levantado em resposta à oração de Moisés. Nós encontramos em Números, capítulo 27, quando Moisés resolve orar a Deus para pedir um sucessor. Ao contrário de muita gente, quando está em eminência num cargo e não quer largar o cargo, e não quer deixar o cargo, e tem vontade de que alguém que vá substituir não seja tão bom quanto ele. Não. Moisés era um homem que estava resignando o cargo, mas ora a Deus, diz: Senhor, ponha um homem sobre esta congregação. Eu quero que o teu povo prossiga, eu quero que o teu povo triunfe, eu quero que o teu
teu povo vá à frente. Este povo não é meu povo, é o teu povo. E eu quero que esse povo seja bem-aventurado. Esse deve ser o sentimento que deve estar imbuído no coração de qualquer líder. Saber de que quando ele sai do cenário, Deus já levantou alguém para despontar no cenário, para que a obra continue. Porque a obra não é minha. A obra não é da irmã Eliana. A obra não é do pastor Josué. A obra tem um dono. E esse dono é o maior interessado. Aleluia. Que esta obra vá à frente. Aleluia. A vida de Josué mostra que ele foi levantado no cenário como alguém para liderar o povo e aprendeu que liderança tem que estar intimamente ligada com intimidade. As duas coisas não podem estar distantes. Liderança tem que estar ligada à intimidade. E ele aprendeu isso quando Moisés amarrava a tenda do encontro. Algumas Bíblias chamam de tenda da congregação, mas também há algumas versões que diz que Moisés armava a tenda do encontro fora do arraial e a nuvem da glória de Deus descia sobre a tenda e o povo ficava todo em pé. Quando Moisés passava no arraial, o povo permanecia em pé na porta das suas tendas até que a nuvem baixasse. Porque eles sabiam que quando a nuvem baixava na tenda do encontro, haveria diretrizes para o povo, haveria rumo para o povo, haveria resposta para o povo, e o povo caminharia seguro. Aleluia, glória a Deus. Ele aprendeu a ver a intimidade de Moisés na tenda. E ele começa a usufruir dessa intimidade. Aleluia. Ele teve com Moisés no deserto. E o caráter de Josué para as batalhas, para a liderança, como guia do povo de Israel, foi forjado no deserto. Deixa eu dizer uma coisa. E aqui eu abro um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Todas as vezes que você estiver atravessando um vale, todas as vezes que você estiver atravessando um deserto, fique sabendo que aquele vale, aquele deserto, ele não foi colocado na sua vida para lhe matar, para lhe diminuir. Não, não, não. Pelo contrário, ninguém vai ao deserto, ninguém vai ao vale sem que Deus queira tirar de lá um soldado capacitado, valoroso, encorajado na travessia do deserto. Quanto maior o deserto, maior é o chamado de Deus para a vida dessa pessoa. Oh, aleluia. Eu costumo dizer que deserto é lugar de Deus preparar soldados valorosos, e com Josué não foi diferente. Aleluia, foi forjado, caráter forjado no deserto. E você conhece uma pessoa quando ela teve caráter forjado no deserto, sabe por quê? Porque ela não é muito de mimimi. Tem um povo que é uma fraqueza, qualquer coisa está caindo dos quartos, é um mimimi. Se passou e não deu a paz do Senhor, fica triste. Se não se lembrou de chamar para isso ou para aquilo, fica toda triste. Eu não sei como é que vocês chamam aqui no Paraná, mas lá no nosso Nordeste, a gente chama de macambuza. Fica macambuza, com a cara triste, com a cara deprimida. Aprenda a ser crente, aleluia. Quem é forjado no deserto, ele aprende a enfrentar as adversidades de cabeça erguida e sabendo que Deus o chamou e que ele é importante. Pode não ser importante para qualquer pessoa, mas ele sabe que para Deus ele importa e ele é muito feliz com isso. Obrigado. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Deus, crente borocochô, muito bem, pastor Josué. Aí Deus ver esse anseio de intimidade de Josué. E se você chegar mais na frente, você vai ver que no versículo 7 do capítulo 3, Deus chama Josué e diz assim: vem cá, Josué. Moisés foi respeitado. Moisés foi temido. E eu quero dar a sua chamada, ao seu ministério, eu quero dar
a você, como líder do meu povo, eu quero dar à sua liderança um marco. E como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Oh, aleluia. Vou te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que eu fui com Moisés e que eu serei contigo. Com Moisés eu atravessei o Mar Vermelho, contigo eu vou dar travessia no Jordão, para que você chegue do outro lado de pé enxuto com a tropa. Abate o couve esse limite. A Bíblia diz que eles chegam em Setim. E eles se instalam ali, pousam ali antes da passagem. Abel Setim ficava nas campinas de Moabe. Aleluia. E era lá a localização deste acampamento de Israel. Ficava a leste do Rio Jordão. E ficava diante de Jericó. Era uma pousada estratégica. Está em Abel Setim, era dizer: eu estou aqui, mas na certeza de que Deus vai me colocar lá. Eu estou aqui entre Setim e entre a terra da promessa ao Jordão. Como eu vou passar, eu não sei, mas sei que se for para tocar trombeta, a gente toca. Se for para botar o pé nas águas, a gente bota. Se for para marchar, a gente marcha. Se for para glorificar, a gente glorifica. Ei, aonde Deus colocar você para passar por meio de um marco, fique sabendo que haverá um Deus precioso, grandioso, poderoso na frente, dando a marcha, o tempo certo de caminhar. Oh, aleluia. Eles tinham levado a arca da aliança. E a arca da aliança não era só um utensílio de madeira. A arca da aliança era a representação visível da presença de Deus no meio do povo. Na hora dos desafios pode faltar tudo, mas se a presença dele estiver com a gente passa. Na hora do desafio pode faltar qualquer coisa, mas a certeza de que ele está presente faz toda a diferença e nos estimula a caminhar e a chegar do outro lado. Quantas vezes você estava numa luta, numa prova, e foi lá para aquele ciclo de oração que talvez muita gente nem te conhecesse, e foi já pensando em pendurar as chuteiras. Talvez aqui no Paraná vocês digam pendurar a botina. Mas quando chegou lá, Deus usa alguém e diz assim: mulher, eu sou contigo. Aleluia. Recebe força, recebe graça, caminha mais umas milhas. Aleluia. Ei, você pode ter chegado lá igual um gatinho só miando, mas você sai de lá rosnando igual um leão. Você sabe que tem um Deus que está do seu lado. Por que isso? Porque a presença dele dá alegria, a presença dele dá ânimo, a presença dele dá vigor, e o povo dele não pode estar longe da sua presença. A arca estava ali. Aleluia. De madeira de acácia, recoberta de ouro. Aleluia. E aquela arca, ela tinha 3 utensílios que fazia toda a diferença. Dentro daquela arca estava o pote de maná, o bordão de Arão e a tábua dos 10 mandamentos. Oh, aleluia. Todos aqueles 3 utensílios falavam de momentos cruciais. O bordão de Arão falava de autoridade, de escolha divina. Quando Coré, Datã e Abirão e a turma do arraial rebelde colocou em xeque se Arão era ou não era escolhido de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Quem tem a presença de Deus, ele também tem a certeza de que Deus o escolheu para estar naquele lugar. Você não tem que ficar dizendo: eu sou escolhido, foi Deus que me colocou aqui. Ei, não. Quem comporta a presença, quem transporta a presença, quem nutre a presença, oh aleluia, a autoridade de Deus. O bordão de Arão floresceu, mostrando que ele era a escolha. Quem vai falar que você é escolha não é você, é o Deus que te escolheu. Aleluia. A
arca também tinha um pote de maná. E o que era o pote de maná? Era o cuidado de Deus, era símbolo de provisão, era símbolo de dependência, era símbolo de alimentação. Enquanto você estiver na presença de Deus, vai ter provisão, vai ter um Deus que te alimenta, vai ter um Deus que cuida, vai ter um Deus que protege, vai ter um Deus que alicerça, vai ter um Deus que fala, vai ter um Deus que confronta, vai ter um Deus que consola. Ei, jamais vai estar só, porque a presença dele preenche os espaços. A terceira coisa, que esta arca tinha a tábua dos 10 mandamentos. Isso fala de quê? Obediência, preceitos divinos, submissão, palavra. Não tem como haver santidade longe da palavra. Geralmente eu recebo algumas mensagens, e entre as mensagens que eu recebo, boa parte delas são de crentes que de alguma forma estão fracos na fé. E quando eu pergunto assim, qual é a frequência que você lê a Bíblia? Eu fico pasma. Pessoas que têm a palavra de Deus, que têm a Bíblia Sagrada, simplesmente como fosse um enfeite de estante. Pessoas que não sentem desejo de ler a palavra diariamente. E eu pergunto, como pode sobreviver um crente dessa forma? Pessoas que têm uma vida de oração, que ela simplesmente faz a oração da pontinha do nariz quando chega na igreja. Bota os dedinhos aqui. Já passou. Como vai sobreviver espiritualmente? Oh, aleluia. A palavra de Deus, trazendo no meu nordestinês, ela é como uma mão de vaca. Eu não sei se vocês têm costume de comer mão de vaca aqui. Lá no Nordeste a gente tem um cozido da mão da vaca mesmo, que quando você termina de cozinhar, você pega aqui aquele osso gordo e você dá uma batida e ele espirra aquela gordura e ali faz aquele pirão. Agora tem a coisa, o camarada come, o caboclo soa, mas tem uma coisa, é difícil doença pegar nele. Por quê? Porque tem substância. A palavra de Deus, ela nutre, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus encoraja, a palavra de Deus dá respaldo, a palavra de Deus dá ânimo, a palavra de Deus dá vigor, a palavra de Deus enche a cartucheira, a palavra de Deus bota o inferno para engatar a marcha ré, a palavra de Deus nos estimula a ir à frente. Por que a igreja está tão fraca na atualidade? Porque não procura a palavra e nem procura desenvolver uma vida de oração. E eu não vim aqui nesta noite para massagear ego. Se falta oração e se falta palavra, você nada mais é do que um cadáver espiritual perambulando. Mas nesta noite, como Ezequiel profetizou no Vale dos Ossos Secos, eu recebo graça e autoridade para profetizar. Leia a palavra, procure ter uma vida de oração e fique vendo a sua vida espiritual ganhando os nutrientes que você precisa para poder caminhar. Aí você escolhe. Quer ser crente? Um crente que aonde você chega, Deus sabe, e o inferno também, que ali chegou um crente? Ou você quer ser simplesmente tu quer ser? Ou você quer ser simplesmente um moribundo espiritual sendo carregado? E sabe o que é que está acontecendo? Os crentes que procuram a palavra, que procuram a oração,
Eles estão muitas vezes sobrecarregados dentro das suas igrejas, dentro das suas congregações. Por quê? Porque um bocado de crente que não procura, moribundos da fé, não procura ler Bíblia, não procura uma vida de oração, não procura ter intimidade com Deus, quer usar o crente que ele acha que é mais cheio do que ele, quer usar ele como muleta. Ore por mim, vem aqui em casa, faça uma oração, eu estou precisando de ajuda, entre comigo numa campanha e vinha fazer um jejum. Crente que só quer vitória em épocas de oração esporádicas, na época que ele resolve fazer uma campanha para Deus mandar um carro, uma campanha para Deus mandar uma casa. Ei, não é essa vida medíocre não que Deus quer para a sua igreja. Deus quer que você, de janeiro a janeiro, você seja cheio da graça, você seja cheio de autoridade e você seja cheio de intimidade com Ele. A tábua representava preceitos divinos, palavra de Deus. Aleluia. É impossível, aleluia, haver um chamado sem haver o bordão da autoridade. É impossível haver um chamado sem haver o maná, a provisão divina. É impossível haver um chamado sem haver a tábua, os preceitos divinos. Nos diz o texto no capítulo logo a seguir, que naqueles dias o Jordão desaguava em todas as ribanceiras. As águas, elas estavam ali, aleluia. Mas havia uma promessa na vida de Josué: hoje eu começarei a engrandecer-te. Imagine aí se Josué tem olhado para o Jordão e ter dito: como é que esse Jordão vai abrir? Você não tem que olhar para o Jordão e imaginar como ele vai abrir. Não, você tem que crer na palavra de Deus. Ei, eu não sei você, mas depois que Deus me dá uma promessa, eu tapo os ouvidos e eu chinelo na estrada, porque eu sei que quem me prometeu é fiel para cumprir. Quem nos promete não vai estar dependendo de meteorologia. Quem nos promete não vai estar dependendo se a água está baixa ou se está alta. Quem nos promete sabe fazer muros em pleno mar e sabe fazer prateleiras em pleno Jordão. Prometeu, pode marchar porque Ele cumpre. Oh, aleluia. Aí Deus dá uma ordem a Josué, e Josué crê tanto nessa ordem, que Josué chama o povo e diz assim: chegai-vos para cá, e ouvi. E eu acho interessante que ele não diz: ouvi o que eu tenho para dizer, ele diz: ouvi a palavra do vosso Deus. Aleluia. Ouça a palavra do vosso Deus, e nisto, ao ouvir a palavra, vocês vão conhecer que o Deus vivo está no meio de vós. Vocês vão saber que o Deus vivo vai lançar Ferezeu, Jebuseu, Gingazeu, Eteu, Amorreu. Tudo isso estava esperando do outro lado. Ei, você não tem que estar pensando no desafio daquilo que Deus colocou diante de você. Você tem que saber que Jebuseu, Cananeu, Ferezeu, Eveu vai bater em debandada. Por quê? Porque você marcha debaixo de uma promessa. Mas o que eu acho interessante é que havia promessa, mas havia também da parte de Deus para a vida de Josué, aleluia, algo que o povo precisava fazer. Porque é que muitas vezes a gente não usufrui das promessas? Porque muitas vezes está faltando em nós a santidade para o tempo de usufruí-las. Aleluia. Muitas vezes você está orando há anos por uma causa, mas você não tem ainda a estrutura para receber. Ainda há áreas na vida que precisam ser trabalhadas, e Deus usa Josué e diz: santificai-vos. Oh, aleluia. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Tinha uma promessa em curso, mas tinha que o arraial está debaixo de santidade para usufruir aquela promessa. E Josué chama
Israel. E diz: amanhã, aleluia, vai acontecer uma coisa que vocês nunca viram. E no meio daquela multidão ele disse: eu quero um maioral de cada tribo. E vem 12 homens à frente, cada um representando, aleluia, representando a sua tribo. Ele chama esses maiorais à frente, aleluia. E diz: vai acontecer uma coisa amanhã, quando a planta dos pés do sacerdote tocarem nas águas do Jordão. Alguém talvez deve ter dito: Josué, você está dizendo que Deus vai fazer maravilha no meio de vós, mas você não está vendo não aí. Irmãos, alguns estudiosos dizem que naqueles dias, o Jordão, geralmente ele é um rio bem ameno, até o ponto onde você geralmente conhece como turista. Mas em outros pontos onde os turistas não vão, o Jordão chega a ter 3 metros de ribanceira de barro. Alguns estudiosos que dizem até que as águas foram retidas porque Deus fez desmoronar toda a ribanceira do barro, e essa ribanceira fez uma espécie de represa. Bom, se teve ribanceira sendo derrubada, a Bíblia não diz. A forma como Deus agiu, aleluia, a Bíblia não diz se foi com ribanceira ou sem ribanceira. Mas uma coisa eu sei, ele diz que parava as águas e parou. Eu não tenho que procurar saber como Deus fez. Eu tenho somente que crer que quando ele diz que vai fazer, ele fará. Tudo que eu preciso é crer. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Josué diz: amanhã vocês vão ver o que vocês ainda não viram. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Josué logo, ele se antecipa dizendo: as águas vão parar quando os pés dos sacerdotes molhar. Aleluia. Os sacerdotes vão levar a arca e vão estar parados enquanto o povo passa. Oh, aleluia. E lá no meio do Jordão, quando eles pararem, eu quero que vocês, maiorais das tribos, os sacerdotes vão permanecer com os pés parados enquanto o povo passa, mas os maiorais, cada um vai pegar uma pedra. E vai levar, porque vai ter um memorial. Oh, aleluia. Glória a Deus. Interessante é que quando a gente lê essa passagem, pastor Josué, a gente acha que houve só um memorial, mas você vai ver pelo texto que foram 2 memoriais. Um foi levantado dentro do Jordão. A Bíblia diz que as pedras estão lá dentro do Jordão até o dia de hoje. O escritor fala aqui. Até o dia de hoje. Aleluia. Ficaram 12 pedras como uma coluna onde estavam os pés dos sacerdotes. Porém, os maiorais de tribos, eles levam 12 pedras para o alojamento em Gilgal. Sabe o que é que Deus estava declarando? Aleluia. Vai ter memória nas águas e fora dela. Amanhã os seus filhos vão olhar para as pedras e vão dizer: que pedras são essas? Pais, conte aos seus filhos, essas pedras foi no dia em que o Deus resolveu passar o Jordão conosco a pé enxuto e nós atravessamos. Sabe o que é que Deus estava dizendo para os pais de Israel? Eu quero encher a sua vida de tanto testemunho que quando seus filhos perguntar, vocês têm o que contar. Tem muita gente que fica assustada com os testemunhos que eu conto na internet. Outro dia uma irmã disse assim: meu Deus do céu, eu fico imaginando o que é que ela passa, porque ela tem muito testemunho. Tenho sim, sabe por quê? Porque eu não leio Bíblia como álbum de recordação. Eu não leio Bíblia como a almanaque da Disney. Eu leio Bíblia como regra de fé e de conduta. O Deus vivo que estava aqui mora ainda hoje, e eu tenho que crer que Ele continua o mesmo. É ontem, é hoje, é amanhã. O Deus vivo está no meio de nós. Se você quer ler Bíblia só por ler, para ter uma história, para contar sem viver, leia. Eu quero ler Bíblia para mim viver. 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 O que ela diz que eu tenho que viver. Oh, aleluia. A Bíblia está repleta de milagres, de feitos extraordinários.
É bem verdade que eu não sou uma Josué, nem você é também. É bem verdade que a gente está longe do perfil de um Moisés. Mas em qualquer geração, Deus está disposto a fazer, não baseado na estrutura dessa geração, mas baseado na grandeza, aleluia, de quem Ele é. Ele faz não porque eu sou forte, Ele faz porque o forte é Ele. Aleluia. O alojamento em Gilgal, Gilgal que no hebraico significa, aleluia, Hagilg, que significa círculo de pedra. O alojamento em Gilgal, Gilgal tinha uma história já toda em particular com Israel. Primeiro, lá em Gilgal foram circuncidados todos aqueles que nasceram lá no deserto. Gilgal foi onde pela primeira vez foi celebrada a primeira Páscoa em Canaã. Gilgal era o lugar que permaneceu o acampamento. Durante o período primitivo da conquista, Gilgal foi o lugar de acampamento no período primitivo da conquista. Aleluia. Foi em Gilgal que Samuel foi visitado. Aleluia. Aleluia. Foi visitar Gilgal, o juiz de Israel. Nos diz em 1 Samuel 7,16 que de ano em ano Samuel chegava lá, fazia uma volta, e a volta de Samuel ele passava por Betel, por Gilgal, por Mispa, e ele fez isso durante todo o período que ele julgou em Israel. Está escrito em 1 Samuel 7,16. Gilgal ali foi lugar de sacrifício, aleluia. 1 Samuel 10,8 diz assim: tu descerás porém diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei ali para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. O povo estava levantando um memorial em Gilgal. E sabe o que significa o memorial em Gilgal? Aleluia. Se é lugar de sacrifício, se é lugar de busca, também é lugar para ter em memória o que Deus tem feito. O lugar de sacrifício será o lugar onde eu terei algo para contar da parte de Deus. Já imaginou? Se toda a luta que a gente passasse, a gente chegasse para Deus e dissesse: eu quero tirar um memorial daqui. Oh, aleluia. Está difícil? Tá. Está sofrendo? Tá. Mas eu quero tirar aqui um motivo para glorificar o teu nome, Deus. Oh, aleluia. Já imaginou se a gente encarasse cada luta como um motivo? Você já na hora que você começasse a luta, você já se visse na banca do ciclo de oração dizendo: Deus fez assim, assim, assim. O que é isso? É viver um memorial que vai ser colocado diante de um lugar que foi travessia de luta e de desafio. Oh, aleluia. Foi lá em Gilgal também que Saul foi proclamado rei. Foi lá em Gilgal também que Agag foi morto, Agag, o rei dos amalequitas. Aleluia. 1 Samuel capítulo 11, nós encontramos Samuel dizendo: vinde a Gilgal e renovemos ali o reino. Era lugar de renovação. E Deus disse: eu quero, aleluia, eu quero um memorial em Gilgal, porque amanhã ou depois os seus filhos vão perguntar: que pedras são estas? É uma lástima, é uma tristeza, pais e mães que já não têm mais testemunho para contar dentro de casa aos seus filhos. Rola todo tipo de conversa, fala de A, fala de B, fala de C, fala de quem não cantou, fala de quem cantou, fala de quem fez, de quem não fez, fala de tudo. Mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: levante dentro da tua casa um memorial de feitos, conte aos seus filhos os feitos do Senhor e veja a diferença do lugar. Oh, aleluia. Em Gilgal, aleluia, foi o lugar onde os homens de Judá se dirigiram para Davi, para dar saudações ao rei que estava voltando depois da perseguição de Absalão para reassumir. Davi voltava de Manaim, e a Bíblia diz que eles encontram Davi em Gilgal. E naquele encontro, Simei, Mefibosete, Basilai, Quimã, foram todos receber Davi em Gilgal. Gilgal não era qualquer lugar.
Gilgal era um lugar de sacrifício, Gilgal um lugar de renovação, de aliança. Gilgal era um lugar de propósito, aleluia. Gilgal depois foi ocupado, aleluia, glória a Deus. Depois da volta do cativeiro, lá em Neemias capítulo 12, você vai encontrar novamente falando sobre o Gilgal, aleluia. Foi lá também que os filhos de Israel, depois de virem para dividir a terra, se abancaram. Josué 14 diz: chegaram os filhos de Israel de Judá em Gilgal, e Caleb chega em Gilgal e diz para Josué: Josué, tu está lembrado da promessa que Deus fez? Gilgal também é lugar de renovação de promessa. E Caleb lembra a Josué: tu está lembrado da promessa que Deus fez a gente, de que daria terra para a gente? Olha, eu estou com 80 e danou-se de ano, mas eu estou tão firme e forte. Você vê o que uma promessa pode fazer na vida da pessoa. Já estava com mais de 80 anos. Ele disse: eu estou firme, eu estou forte, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, mas eu não abro mão, eu vou tomar, aleluia, posse daquela promessa. Josué, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. A promessa, Josué, foi feita para mim e para você quando a gente estava em Cades Barneia. O que Caleb diz para Josué em Gilgal é uma receita tremenda para nós. Alimente as suas promessas, não com o tempo que passou para ser cumprida, mas alimente as suas promessas com o peso da palavra que lhe foi dada. Muitas vezes tem irmãs que chegam para mim, de irmã Aparecida, com aquela cara de derrota: Jesus me prometeu há 5 anos. Outra chega e diz: irmã, Jesus me prometeu há 8 anos. E é uma cara de derrota. E muitas vezes eu sou obrigada a olhar e dizer: mas Deus te prometeu durante todo esse tempo. Mas não foi para nutrir na sua cara essa cara de derrota, não. Deus te prometeu para que você se firmasse na palavra que um dia foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. E nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: abra as comportas para receber memoriais, porque filhos serão resgatados, cativeiros serão quebrados, e Deus te dará vida, força e graça para você viver o período do cumprimento desta promessa. Está entendendo aí o que Deus está falando aqui? Dá para você olhar para quem está do seu lado: Deus prometeu. Anima aí, minha irmã, melhora essa cara. Não olha para o tempo, mas olha para o peso da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Viva nutrida pela palavra que o Senhor mandou sobre a tua casa. E eu abro aqui um parênteses para contar uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Nós tínhamos um trailerzinho de lanche. Naquela época minhas meninas eram pequenas, e tudo que nós tínhamos para o ganho do sustento da casa era aquele trailer de lanche. E estava tendo umas ventanias muito perigosas em Mossoró. Era forte. E tinha dado a ventania lá para Exam, que é uma faculdade, e tinha feito um ribuliço lá. E tinha andado não sei aonde, em galpão de não sei quem, tinha feito mais um estrago esse, estrago aquele. E a nossa lanchonetezinha, para quem vocês que não sabem, mas lanchonete vocês sabem, trailer de lanche ele é feito de chapa de zinco, então é maneiro. Aleluia. E um certo funcionário daquela loja chegou para o meu esposo, onde aquela lanchonete estava, e olhou para ele e disse: irmão, está vindo aí uma ventania. E eu senti que era Satanás falando na hora. Está vendo aí uma ventania forte, vai descer esse Alto São Manuel e vai pegar esse trailerzinho de lanche de vocês e vai rebolar dentro do rio. O rio ficava assim do outro lado. E eu quero saber como é que vai ser. Eu, na mesma hora, Deus me dá uma graça, autoridade. Eu disse: está escrito que praga alguma vai chegar na minha tenda, porque aos anjos Ele dá ordem ao meu respeito.
Ele olhou para mim e disse: mas o vento está vindo aí. Eu digo: aonde ele vai entrar eu não sei, mas eu sei que aqui ele não toca. A ventania veio, ela veio, e o certo, ela era ter ido exatamente no curso onde estava. Só que quando ela desceu o Alto São Manuel, ela entrou dentro do lojão, arrancou o teto, foi embora, e o trailerzinho continuou lá. Sabe por quê? Porque promessa de Deus, palavra de Deus, não é para ser alvo de recordação, é para ser regra de fé. Ou você crê, tem que crer que vai vivê-las. Josué cria o tal ponto e reuniu o povo e disse: amanhã santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Se prepare que amanhã vocês vão ver o que vocês ainda não viram. Amanhã os pés dos sacerdotes vão tocar nas águas e o Jordão vai ter que dar passagem para nós. Sabe por quê? Porque pé de santo tem DNA do céu. Oração de santo tem peso no céu. Vivência de santo tem peso no céu. E eu lhe pergunto: você vai querer continuar vivendo a vida espiritual medíocre ou vai marchar em vitória? Oh, por que é que Josué teve essa ousadia? Porque quem vive em santidade, meu filho, ele é ousado mesmo. Porque o céu turbina. Oh, aleluia. Já vi um carro quando passa num posto que tem gasolina, que a gente chama lá de gasolina batizada, que é gasolina adulterada. O carro sai enguiando para aqui, para ali, para lá, dando uns engulhos, né? Só falta não sair de lugar, não tem força, né? Pois é, mas quem vive em santidade, aleluia, ele tem combustível para vencer, para avançar, para ir mais além. Por isso que Josué diz: santificai-vos. E amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Oh, aleluia. Sem santificação é impossível viver o extraordinário de Deus. Sem santidade é impossível conquistar o que Deus tem para nós. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E outra coisa que me chama a atenção é quando chega no versículo 4, Josué prepara o povo, diz: você mantenham distância entre vós e a arca, de aproximadamente uns 1000 côvados, aleluia. Vocês vão manter essa distância de 2000 côvados, e digo mais, sabe o que é 2000 côvados? Aproximadamente 900 metros, quase 1 quilômetro. Josué disse: vocês mantenham essa distância de 900 metros, que traduzido é 2000 côvados, porque vocês precisam ver o caminho. Sabe por quê? Porque o caminho que vocês vão passar agora é um caminho diferente. Esse caminho vocês não conhecem, vocês nunca passaram antes. Sabe o que é que Josué está dizendo? Essa travessia é nova, essa experiência é nova, esse desafio é novo. Mantenha distância, porque vocês vão precisar passar por esse caminho e vão precisar ver. Mantenham distância de 2000 côvados da arca. Sabe por quê? Porque a travessia é nova, o caminho é novo, mas o mesmo Deus lá de trás vai estar nessa novidade aqui, vai estar nessa travessia aqui. Ei, eu não sei o que é que você tem que passar, eu não sei quantos perrengues vai se levantar. 2024 nós estamos apenas no 3º mês, mas deixa eu dizer uma coisa: o caminho que tiver lá na frente vai estar um Deus atemporal, o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, vai estar lá ali esperando com a vitória. Gilgal também foi um lugar de divisão das terras. Oh, aleluia. Gilgal é um lugar de aliança, de divisão das terras, um lugar de propósitos. E Deus leva, por meio dos maiorais,
o povo a entender, aleluia. E que eu acho interessante é que Josué, ele dá 3 comandos, aleluia. Primeiro comando, Deus ordena a Josué a passar ordem para o povo. Josué 3:3 diz assim, aleluia, e ordenou Josué ao povo. Mas na frente nós vamos ver no capítulo 3 ainda, versículo 8, dizendo assim, aleluia, ordenou Josué aos sacerdotes. Aí quando chega lá no capítulo 4, vai dizer, ordenou Josué aos maiorais. Teve ordem para o povo, teve ordem para os sacerdotes, teve ordem para os maiorais. Por que isso? Em cada conquista, Deus estabelece ordens, aleluia. Fique sabendo que a sua luta é uma, a luta da irmã é outra, a luta da irmã é outra, e ninguém tem luta muitas vezes nem sequer parecidas, mas uma coisa a gente sabe, se o Deus vivo está no meio de vós, aleluia, vence a luta grande, vence a luta média, vence a luta pequena, vence a luta com o marido, vence a luta com o filho, vence a luta no trabalho, vence a luta na congregação, vence a luta da perseguição, porque tem ordem para sacerdote, tem ordem para maiorais e tem ordem para o povo, e a ordem é santifica, porque amanhã o Senhor quer fazer maravilha no meio de vocês. Sacerdote precisaria estar apto na santificação. Maiorais de tribo precisariam estar capacitados, habilitados na santificação. O povo, de um modo geral, precisaria estar firme, aleluia, nesse propósito. Glória a Deus, aleluia. Aí eu acho interessante que o capítulo 4 já vai dizer que as 12 pedras foram tiradas de dentro do Jordão. E quando chega no versículo 14, aleluia, vai mostrar os desfechos de toda a história. Aleluia. No versículo 7, Josué diz assim, então direis, as águas do Jordão foram cortadas. Irmã Aparecida, Deus corta a água. Gente, a Bíblia diz que foram cortadas, então Deus corta. Aleluia. A Bíblia não mostra Deus fazendo parede de água em pleno mar vermelho? Jordão, Deus fez cortar as águas e nos diz que lá de Dan ficava a 30 quilômetros dali. E lá de onde eles estavam, em Gilgal, eles veem prateleiras de água. A Bíblia diz que elas vinham as águas e se acumulavam no Jordão. Eu não sei que ordem foi dada naquele dia, mas uma coisa eu sei, que na hora que os pés do sacerdote tocaram no Jordão, houve no reino espiritual um comando, tem pé de santo, e a ordem é para. Oh, aleluia. Deixa o pé viacer. Se tem pé de santo, tem ordem vindo do céu. Se tem pé de santo, tem Deus trabalhando na história. Ei, nesta noite eu ganho habilidade do céu para dizer a você, tem coisas que Deus vai fazer na sua casa, no meio dos seus, para causar espanto daquela parentela idólatra, daquela parentela descrente. Deus vai fazer para que saibam que como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué, Ele também é na sua vida. Rebaio do que viesse. Nicho. Deus não precisa de permissão nossa para fazer. Deixa eu que ser. Tudo que ele precisa é um coração cheio de fé para crer que ele é capaz de fazer. Toda
todas as vezes que Satanás chegar no seu ouvido e buzinar e dizer assim: ele não sai mais daí, essa filha não muda, esse casamento não muda, alce a sua voz e dê um brado dentro da sua casa e diga: eu estou firmado, não é em mim, eu estou firmado no Deus que liberou a palavra sobre a minha vida. Vai ter testemunho novo para ser contado. Vai ter providência de Deus entrando no meio desse deserto. Você não vai ficar acampado em Gilgal. Talvez alguém diz: quantos dias vamos passar aqui? Josué disse: dentro de 3 dias. Oh, aleluia. Talvez alguém tenha buzinado na sua casa e tenha dito assim: há tanto tempo você ora, nada muda. Há tanto tempo você está indo para a igreja, tudo acontece do mesmo jeito. Quando é que isso vai acontecer? Ei, aleluia. Alguém perguntou a Josué: quanto tempo vamos ficar aqui? Ele disse: em 3 dias a gente começa, aleluia, em 3 dias a gente começa a atravessar e vamos passar pelo meio deste arraial. Nesta noite Deus veio para encorajar mulheres que têm chorado. Mulheres que Deus tem olhado e tem visto debaixo do sorriso que você dá na sua congregação, mas o coração entristecido por causa de uma causa que você ora há tantos anos. E Deus veio exatamente para dizer a você: continue crendo, porque você não vai ficar em Gilgal sem atravessar o arraial, sem atravessar o Jordão, e você vai chegar do outro lado. Por quê? Porque pé de santo tem DNA do céu. Você vai fazer essa travessia. Eu convido você para ficar de pé agora. Oh, aleluia. Arai biaçoque. Eu lhe convido a orar. Mas você vai fazer diferente. Você não vai apenas orar por quem está do seu lado. Se você quiser orar por quem está do seu lado, fique à vontade. Mas você vai sair do seu lugar e você vai procurar uma pessoa que o Espírito de Deus te direciona agora. E vai se dirigir a ela. E vai pegar na mãozinha dela e vai orar com ela. Saia do seu lugar, se Deus está te direcionando. Oh, aleluia. Glória a Deus. E pegue na mão dessa pessoa e diga: sua vitória também é minha. Nós não vamos ficar em Gilgal, a gente vai atravessar esse arraial e a gente vai chegar do outro lado. Você está achando que Deus levou o povo dele para ficar em Gilgal? Está dando microfonia. Simplesmente para ficar acampado? Não. Deus leva o seu povo ali para dar a eles um período de preparação inicial para o período de conquista. Estar em Gilgal não quer dizer que tem um ponto final da história. Estar em Gilgal quer dizer que você tem um desafio lá na frente. E que o Deus que te trouxe a Gilgal, Ele vai te dar a capacidade de fazer a travessia do Jordão. Pega a tua companheira e ora com ela agora. Comece a orar. Ore em palavras audíveis, ore em línguas, mas não deixe de orar pela sua companheira agora. Deus já começou a trabalhar neste negócio. Deus já começou a renovar esta promessa.
Se sentir direção de colocar a mão sobre o peito da tua companheira, coloque, porque é no coração o centro da batalha. Satanás tem dito para essa mulher que ela não vence. Satanás tem dito para essa mulher que este filho não será liberto. Rapá, no cuiacé. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu dou um brado. Vai ser aniquilada cadeias, ouvidos serão desobstruídos para ouvir a voz de Deus. Vai ter choro de reconciliação dentro da tua casa. Você vai ganhando aqui nesta a oportunidade, vai ganhando aqui agora a autoridade. Eu estive em Gilgal, atravessei o Jordão e cheguei do outro lado no cumprimento da minha promessa. Deus está te dando autoridade, graça, para saber que Ele é o Deus da tua vida, que Ele liberou uma promessa. E porque cocheia entre dois pensamentos. Porque tem deixado que a fúria do opressor subestime a capacidade de crer que eu, o Senhor, tenho te dado. Não venha depois me pedir oração em particular. A hora que Deus vai te alcançar é aqui e é agora. Não mande a ver sobre. Josué diz para aquele povo: se tiver santidade, vai ter maravilhas no meio de vós. Vai ter maravilhas, 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 vai ter maravilhas. Rebaia de cobiace. Deus já está visitando o arraial. Deus já está dando passagem para pé de santo. Deus já está liberando ordem sobre este Jordão. Ele está dando a garantia da travessia dele. Ai, andai passou. O Jordão será atravessado. A promessa está do outro lado. E quem prometeu que chegaríamos lá? É fiel para cumprir. Não esquece o que prometeu. De que vencer. Irmã Aparecida, é uma peleja tão grande, é tanta gente querendo. Eu não sei quantos vão chegar lá, mas a promessa é para quem está em Gilgal.
Está em Gilgal, tem promessa sim. Está em Gilgal, tem condição. Alce a tua bandeira, porque será colocada no meio do mastro, e será içada para o topo desse mastro, porque Deus está te dando território, Deus está te dando garantia, e a bandeira que vai tremular será a bandeira do leão de Judá. É o dono da casa, é o dono da causa, é o dono do Jordão, é o dono de Sitim, é o dono da tua vida, é o dono do arraial, é o dono das tribos, é o dono do povo, é o dono da igreja. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, eu creio na tua graça, no teu poder e na liberação da tua palavra. Eu creio que a tua palavra é a verdade, regra de fé e de conduta. Eu creio que a tua palavra é bússola que aponta o caminho, é lâmpada que ilumina os pés, é martelo que esmiuça a penha. A tua palavra é luz, é nível, é prumo. A tua palavra é garantia de vitória. E tudo que eu dei para este povo e para esta igreja foi a tua palavra. Remanha neia do corriace, reio come anayandoria vaso, deio tocou me nem viasse, rebai ataque desse. Rebicho, bate em debandada todo espírito contrário, bate em debandada todo medo na autoridade do nome de Jesus, bate em debandada toda incredulidade. Este homem, esta mulher vai sair daqui turbinado, crendo, confiando. Ele tem e Ele faz. Tudo que você precisa é marchar crendo. Tudo que você precisa é marchar crendo. Portas se abrirão, oportunidades únicas. Não vai caber ninguém, vai entrar você, servo de Deus. Deus vai visitar a faculdade. E vai dar oportunidade aos jovens desta igreja a dizer quem é o Deus dessa igreja lá. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer com teu povo. Escuta o toque das campainhas. Tem vivos no meio do arraial. Muitos que já não criam sairão crendo.
Muitos que já não viam sairão daqui vendo. Oh, eu quero te agradecer pela vida do teu povo. Quero te agradecer pela vida do pastor dessa igreja, de cada membro e de cada congregado. Quero te agradecer pela vida das mulheres desta casa, pela vida da tua serva, irmã Eliana, e as suas cooperadoras. Que essa equipe caminhe em vitória. Que elas tenham discernimento para perceber toda a cilada sutil do inimigo, e que não haja nelas nenhuma brecha de divisão. Que elas possam caminhar unidas, cheias da tua graça e da tua autoridade. Exalta o teu nome, glorifica o teu nome, e que se possam dizer dessa igreja: a igreja em Arapongas caminha debaixo da mão de Deus. Que o teu nome seja engrandecido. A ti a honra, a ti o louvor, a ti a glória. E a igreja do Senhor dá um brado de glória a Deus. A vitória é nossa. Lá no Nordeste a gente diz assim: a vitória é nossa. E o povo responde: pelo sangue de Jesus. Operando ele, o povo responde: quem impedirá? Vamos treinar aqui. A vitória é nossa. Operando ele. Agora olhe para a sua amiga e diga assim: não tem quem impeça. Eu estou turbinada pelo céu. Oh, aleluia. Operando